Bem, pessoal, boa noite. Eu me chamo José Armando Assunção, sou psicólogo, trabalho no NASF, né, já há bastante tempo. A satisfação para mim, assim, estar presente nesse momento para dar uma contribuição, uma pequena contribuição a vocês sobre essa questão das doenças do idoso, né? Como nós sabemos, eu vou dar um enfoque, naturalmente, buscando mais perspectiva da própria psicologia, né? Que nós sabemos que o universo de uma pessoa humana é uma coisa muito complexa e vasta. Então, para a gente compreender, né, as nuances de uma doença quando ela surge na vida de uma pessoa, de um idoso, naturalmente a gente tem que olhar um pouco para trás, assim, da vida pregressa desta pessoa, para procurar compreender as razões, se naturalmente elas existem e quando existem, elas aparecem com certa evidência, quando alguns fatos e algumas questões da própria vida do indivíduo contribuem, né, para que ele desenvolva algum tipo de doença, né? Então, como eu falei, meu nome é José Armando, né? Eu sou formado em psicologia clínica há 40 anos, e eu tenho uma verdadeira paixão pela minha profissão, adoro trabalhar e escutar as pessoas e as suas histórias, naturalmente, as dores da alma, os seus dramas, tentando de alguma forma, de alguma maneira, ajudá-las a superar as dificuldades. Mas essa questão não é a de agora, né? Nós vamos falar alguns aspectos relacionados às doenças mentais do idoso. Espero que estejam me ouvindo bem. Estou tentando falar um pouco mais devagar, né? Para que nada passe despercebido na fala. Então, minha gente, vocês que estão se preparando, né, e alguns que já estão, vamos dizer assim, já têm alguma experiência como cuidador de idosos, sabe muito bem da grande responsabilidade que incide sobre o cuidador. Haja vista que a questão que você vai participar, né, da vida daquela pessoa e da sua própria família, vai entrar no seio da família e vai passar, de certa forma, a conviver com aquela pessoa, com aquele idoso. Então, o enfoque da psicologia, antes de mais nada, de prosseguir sobre essa questão propriamente dita das doenças mentais no idoso, eu faço essa observação, né? Que a pessoa, naturalmente, que vai cuidar de idoso, ela tem que estar preparada. Preparada porque ela vai enfrentar situações adversas com relação à natureza da doença daquela pessoa, do idoso em questão, né? Então, a pessoa deve estar preparada, naturalmente, para enfrentar essas adversidades e estar pronta, inclusive, para auxiliar, né, em dando sugestões. Porque, veja bem, é importante que o cuidador tenha esse olhar, um olhar bastante amplo e ampliado no universo daquele idoso, para que, inclusive, ele possa, além de ser o cuidador propriamente dito, né, o cuidador, a pessoa que vai dar esse suporte, ele tenha esse olhar, um olhar vasto para as situações corriqueiras. Inclusive, o cuidador poderá dar sugestões à própria família, no sentido de melhorar, inclusive, a condição daquele idoso, principalmente, claro, é evidente que vocês estão estudando e vocês vão ter um conhecimento bastante vasto para isso. Então, vocês podem sugerir, porque nem todas as famílias estão preparadas para conduzir o tratamento do idoso, dar o suporte. Embora o médico oriente, né, através do profissional médico que cuida desse idoso, naturalmente ele vai
orientar os familiares no sentido de ter os cuidados necessários para evitar outros problemas maiores. Mas o cuidador, por si só, ele tem naturalmente esse conhecimento e vai ser muitíssimo importante que ele consiga dar essa contribuição além, né, da parte da qualificação do cuidador propriamente dita, mas o lado humano, né, que a gente considera e a gente sabe que é bastante importante, né? Outra questão, antes de começar a falar das questões que eu pontuei, o ser humano, ele tem as suas oscilações, né? O ser humano é um ser humano, então não é uma pedra estacionária, então nós temos naturalmente o nosso humor e ninguém é perfeito a ponto de dizer assim, não, eu estou sempre muito feliz, estou sempre muito bem, e na realidade isso não ocorre, porque na realidade a gente tem os enfrentamentos, né? Cada família, cada pessoa tem os seus enfrentamentos diários, as suas preocupações, como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Então, essa questão que eu também coloco é para que o cuidador faça uma reflexão a respeito dessas questões da própria vida dele, das suas dificuldades, dos seus problemas, para que ele se entregue, na medida do possível, ao trabalho daquele cuidador. Porque, veja bem, minha gente, a gente pode ser afetado a qualquer momento do dia por alguma notícia, ou por alguma preocupação, ou por algum aborrecimento. Como eu disse, a gente não está absolutamente livre dessas questões, porque nós somos humanos e é da natureza humana que isso aconteça, que isso é no dia a dia. Então, eu chamo a atenção para também que essas pessoas estão sendo preparadas e vão se dedicar a essa tarefa. Será muito importante que ela esteja bem, né? E para estar bem, a gente tem que, de fato, a gente tem que fazer uma reflexão sobre as nossas dificuldades e então ter aquela energia para manter um equilíbrio. Esse equilíbrio vai dar um feedback, ou seja, uma resposta ao trabalho em si. Então, veja bem, pessoal, a população brasileira está envelhecendo, a gente sabe, naturalmente, porque o avanço da medicina, das pesquisas, tem levado cada vez mais o ser humano à longevidade, né? Graças a Deus. Então, isso é muito bom. A gente sabe que isso é muito bom porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e tendo também uma boa qualidade de vida, né? Então, tem aqui um levantamento que eu fiz só para a gente pontuar que, por exemplo, em 2050, daqui a pouco, 30% de idosos da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas serão idosas. Então, é uma população bastante enorme, grande, né? E a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil, em 2025, quer dizer, daqui a 3 anos, né, será o 6º país do idoso no mundo. Isso levanta, naturalmente, um alerta no sentido de dizer assim, poxa, existe, né, uma possibilidade enorme de trabalho nessa área, na área de cuidadores. Então, vocês devem realmente se prepararem e sabem que isso vai ocorrer. Por quê? Porque vai ter mais idosos e os idosos, pela própria natureza do tempo, a gente vai envelhecendo e vai surgindo alguns problemas, outros mais, outros menos, mas surgirão. Então, são milhares de pessoas que vão precisar da ajuda e do auxílio de um cuidador, né? Então, é muito importante que a gente compreenda esse fato de dizer, não, mas daqui a 3 anos o Brasil será o 6º país idoso no mundo. Puxa, vai ter bastante idoso. Legal. Mas isso também nos mostra um alerta que vamos ter que estar preparados, quer dizer, os mais jovens, as pessoas que estão nessa área dos cuidados médicos, que eles vão ter bastante trabalho, né? Então, isso é natural. Então, o envelhecimento é um processo natural.
é caracterizado basicamente por uma diminuição orgânica e funcional. Essa diminuição orgânica e funcional, né? Por quê? Com o passar do tempo, o organismo humano ele vai envelhecendo e vai deixando umas lacunas, né? Eu estou brincando assim, mas é porque, claro, eu já estou naquela faixa, né? Dizer assim, poxa, eu já estou naquela faixa onde algumas coisas começam a falhar, né? A gente percebe, a gente, poxa, já não dá para jogar mais uma partida de futebol, né? Já não dá para correr mais os 90 minutos, mas isso é uma coisa bacana, né? Assim, é uma coisa que eu me orgulho de dizer, poxa, eu passei essas fases, né, da minha juventude e pude aproveitar de forma bastante alegre esses momentos da minha vida. E eu acredito que todos nós fazemos isso. Então, essa dimensão biológica da estrutura funcional do organismo humano, né? Se isso aparece com algum comprometimento ao longo do tempo, naturalmente começam a surgir os sintomas, que são vários, que nós não vamos agora entrar no mérito dessa questão orgânica, porque isso pertence naturalmente a uma outra área. A cronológica, que estipula uma idade em que os indivíduos vão ser integrados nessa fase de desenvolvimento, isto é, entre os 60 e os 65 anos de idade, iniciando pela questão cronológica, né, o fenômeno do envelhecimento. Então, nessa fase, né, que compreende após os 60 anos, é a idade assim que se inicia, ou seja, a aceleração do envelhecimento passa a ser maior. Veja bem, né, aí a gente pode se perguntar assim, mas há pessoas, né, que têm uma longevidade, que chegam a uma determinada faixa etária muito mais do que 65 anos, em boas condições físicas. Sim, aí a gente entra numa questão bastante delicada e muito particular, né? Vai depender, naturalmente, de cada organismo, né? Não é a questão da doença mental propriamente dita que estou me referindo. Estou me referindo, assim, à questão da saúde propriamente dita, a saúde física, a saúde emocional de uma pessoa. E essa estrutura, né, da saúde física e emocional de uma pessoa, com o seu envelhecimento, é fundamental, fundamental para ela ter uma boa qualidade de vida. É o ânimo, é a ânima, é a alma, ela tem que se manter para cima, né? Aquela questão de dizer pensamento positivo, bola para cima. Essas premissas são verdadeiras, porque quando você estabelece, vamos dizer assim, uma forma de olhar o mundo e olhar as coisas da vida de uma maneira mais positiva, você traz benefícios, naturalmente, para a sua saúde, né? Sua saúde emocional, sua saúde mental, porque você tira aquele marasmo da sua vida e passa a ter a motivação de viver, né? Então, é importantíssimo. Então, aí vem aquela questão natural, que o envelhecimento, muitas vezes, vem acompanhado de doenças crônicas, né? Como, por exemplo, diabetes, a hipertensão arterial, doenças cardíacas e outras. Essa fase do envelhecimento costuma surgir, né, uma série de problemas de ordem orgânica, né? Algumas dessas doenças podem ser tratadas e controladas, a ponto de não interferir nas suas atividades diárias. Nós sabemos que algumas dessas doenças, como diabetes, têm tratamento, né? E a pessoa pode ter uma vida normal, né? Desde quando se estabeleça uma maneira de viver e tratar da doença em si. Então, o diabetes é uma doença tratável e que a gente sabe que muitas pessoas que desenvolvem diabetes, elas não vão morrer de diabetes, elas vão morrer de outra coisa, de outro problema qualquer, mas o diabetes não. Então, o metabolismo do idoso em si, ele é muito lento, ele passa a ser lento em função da própria idade e da consequência do desgaste orgânico que surge nessa fase. Há sérios riscos desse idoso desenvolver efeitos colaterais e também fazer surgir outros tipos de doenças que ele, de certa forma,
já apresente uma predisposição. Bom, o que é predisposição? A gente pode imaginar que alguém vai desenvolver um câncer de próstata, ou a mulher um câncer de, de mama, porque ela tem predisposição. Não, não é bem dessa forma, né? A questão é que a vida, a forma que foi vivida, determina muitas vezes o, o desenrolar dessas questões. Por quê? Minha gente, o corpo humano é uma máquina quase absolutamente perfeita, né? Então, elas são mecanismos assim complexos que estão ligados ao outro. Então, se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático assim. Se uma pessoa faz o uso do álcool, né, com frequência e torna-se um dependente químico, naturalmente, essa questão vai criar uma possibilidade, entre aspas, desse indivíduo ter um câncer de fígado. Tá, tudo bem. Então, quando eu falei e quando eu disse aqui tipos de doença que, de certa forma, apresentam uma predisposição, eu quero dizer que o indivíduo, de acordo com as suas escolhas, as suas escolhas de vida, a sua maneira de viver, a sua forma de se alimentar, a sua maneira de divertir e descansar, isso é importante porque também vai determinar a sua saúde, se ela vai ser boa ou não. E a gente sabe que isso funciona dessa maneira, tanto é que quando a pessoa se exercita, se faz uma caminhada, você se sente mais animado, né? E aí vem a questão dos hormônios, a serotonina, os hormônios da felicidade, aquela coisa toda que isso faz com que o organismo libere, né? Então, isso é uma outra história que falaremos numa outra situação. Então, um exame clínico detalhado é importante para se obter um diagnóstico mais preciso, embora não se pode garantir de imediato uma certeza de um diagnóstico preciso, pois cada pessoa tem sua própria história de vida e de hábitos. Isso é mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Uma pequena alteração metabólica pode influenciar no idoso, provocando consequências mais graves. Por exemplo, uma infecção urinária. Por exemplo, uma pessoa idosa que tenha uma infecção urinária pode ter consequências muito graves, e inclusive essa pessoa ir a óbito. Uma infecção urinária, aparentemente, para nós é uma coisa simples, mas eu faço peço permissão para fazer aqui uma observação, ou contar rapidamente uma história aqui de uma pessoa muito próxima a mim, que foi a minha filha, que teve uma infecção urinária, e essa infecção urinária se alastrou de forma assim absolutamente séria, grave, e ela quase veio a falecer. Ficou 15 dias na UTI do hospital por causa de uma infecção urinária. Graças a Deus, meu Deus, ela está bem, graças a Deus ficou boa. Por quê? Porque uma pessoa jovem, um organismo jovem, conseguiu, vamos dizer assim, se reabilitar, tá? Naturalmente com os cuidados médicos. Não estou falando que não foi assim simples, né? Tudo bem, ela era jovem e se recuperou. Não, estou dizendo que numa pessoa idosa, uma infecção urinária pode sim levar a óbito. E isso, minha gente, às vezes até muito comum, viu, no idoso, porque como ele muitas vezes não se dá conta, ou mesmo a família não se dá conta, então vocês que são e serão cuidadores, vocês têm que observar, por exemplo, o idoso quando começa a ter, por exemplo, confusão mental, dificuldades, inclusive, às vezes, de pronunciar algumas palavras, são sintomas também, tá, de infecção urinária. Parece não, mas é. Então, isso tem que ser investigado, claro, é evidente que não todo idoso que apresente uma confusão mental, ele vai estar com infecção urinária, não é assim. Isso tem que ser investigado para, de fato, um exame clínico determinar um diagnóstico preciso, né? Vamos adiante. Bom,
Vamos entrar aqui na questão dos transtornos mentais no idoso. Entre os problemas mais comuns entre os idosos estão os transtornos mentais, né? Podemos citar 4 grupos de alteração de comportamento e de transtornos mentais na pessoa idosa. A pessoa idosa, como ela entra num ciclo de desgaste bastante acentuado, quando ele apresenta problemas de saúde, uma das características dessa questão é a própria depressão, né? Ele começa a ficar muito quieto, muito calado, né? Quase não tem assim ânimo para conversar. Então, esse é um dos transtornos que o idoso apresenta, que é uma depressão. Geralmente, nessa fase, a perda do cônjuge, de amigos e parentes mais próximos, a solidão, que é um problema muito sério no mundo, né? No mundo. A solidão é um caso muito sério. Vocês vão estudar isso detalhadamente numa oportunidade para vocês verem o que a solidão pode causar de estrago na vida de uma pessoa, né? Principalmente no caso dos idosos, né? E muitos, claro, aceleram o fim de sua vida, infelizmente, pela solidão, por causa da solidão, porque os filhos abandonam, porque os amigos não aparecem mais, alguns já se foram, né? Outras desilusões. Então, a solidão é terrível, né? E ele começa a se isolar e queixa-se de muitas coisas, de problemas físicos, apresenta déficit cognitivo, de memória e outros problemas de saúde devido à sua predisposição em decorrência à sua maneira de viver, seus hábitos e costumes. Bem, isso é uma coisa que está dentro da própria natureza vamos dizer assim, do problema em si da depressão, né? E ele começa a ficar apresentando problemas cognitivos de memória, né? Que é aquela coisa da falha de memória, porque falhar a memória, até a gente até esquece disso, isso é comum. Mas quando a coisa se apresenta com uma certa gravidade, né? Falhas de memórias constantes, é uma coisa recorrente, então isso já denota uma alteração, de fato, bastante importante, né? Que deve ser observada e naturalmente tratada. E aí vem sempre a questão dos cuidados médicos, né? A ansiedade. Então, geralmente os transtornos de ansiedade não são tão incapacitantes, embora possam causar grande sofrimento. As gerações mais antigas não procuravam ajuda médica. Muitos desses idosos mantiveram o transtorno durante a vida e, quando chegavam à terceira idade, começavam a ter sintomas de pânico, devido ao aumento significativo dos sintomas de ansiedade. Veja bem, então, a ansiedade natural, ou ansiedade que a gente considera como normal dentro das nossas funções, é aquela quando a gente está esperando uma notícia, ou fazemos um concurso, ou estamos esperando a notícia do novo emprego, ou alguém vai chegar, ou nós vamos fazer uma viagem longa, e existe aquele estado de ansiedade que é normal, porque é uma ansiedade que não governa, tá? É uma ansiedade onde você assume o controle da sua vida, da sua situação. Não deixa você perder, vamos dizer, a sua serenidade. É uma ansiedade dentro de um padrão que a gente considera como normal. Agora, quando a ansiedade assume, né, vamos dizer assim, um valor bastante significativo a ponto de comprometer algumas das suas atividades diárias, o seu trabalho, o seu convívio com os seus amigos ou familiares, essa ansiedade é patológica, ela tem que ser tratada. O idoso desenvolve essa ansiedade e essa expectativa porque o que é que ele imagina e o que é que ele quer. Muitas vezes, na sua consciência, ele tem plena consciência, muitas vezes, do problema, a não ser que ele tenha um estado de demência,
mas ele tem consciência do problema dele e ele quer se recuperar, ele quer voltar a ser uma pessoa independente, ele quer participar da vida e quer participar dos momentos da sua família. Então, ele desenvolve esse nível de ansiedade em questão e em função da sua doença, que está, de certa maneira, lhe privando desses momentos da sua vida. E aí a ansiedade começa a alterar o quê? Alterar todo o metabolismo, o sono, o descanso, ele não relaxa. E aí vem, sempre a gente vai nesse sentido, né? Os sintomas aparecem e ele é tratado, né? Por isso que os postos de saúde, os hospitais, os consultórios psiquiátricos e os consultórios também de psicologia já estão assim bastante abarrotados de pessoas ansiosas, porque todo mundo está vivendo de certa maneira de uma ansiedade já no limite. Eu não vou, claro, não vou entrar nesse assunto, porque aí a gente vai envolver outras questões do nossa vida cotidiana e do momento atual do nosso país, do nosso mundo, que não vem ao caso agora. Vamos seguindo, então. Então, essa ansiedade, quando ela é descontrolada, ela passa a ser patológica, né? Aí nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que esse transtorno de ansiedade generalizada é aquela ansiedade realmente patológica, ou seja, ela tem que ser tratada com ansiolítico, ela tem que ser tratada com medicamentos. Quando o idoso, né, de repente surge aquele idoso que está com problema de ansiedade, aí de repente ele aparece dizendo: alguém está me perseguindo, alguém vai querer me matar, alguém não sei o que. Isso já está caminhando, né, para o, o, o transtorno de obsessivo compulsivo, que também vai culminar no transtorno de pânico. Então, uma coisa vai levar a outra, pelo agravamento da ansiedade. Muitas pessoas que têm ansiedade generalizada, um nível de ansiedade muito grande, elas tendem a apresentar o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é tratado, minha gente. Todos esses transtornos são tratados, tanto o transtorno de ansiedade como o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, e também o transtorno de uh, fugiu, eu estava falando do transtorno de obsessivo-compulsivo e o outro. Aí já volto aqui com a questão. Há uma prevalência dos transtornos obsessivos compulsivos com a tendência de se tornarem acumuladores. O transtorno de estresse pós-traumático pode acontecer principalmente por maus tratos do idoso. Bom, transtorno obsessivo compulsivo dos acumuladores é aquelas pessoas que vão acumulando coisa mesmo, né? Vão comprando e desnecessariamente vão acumulando. Isso aí é um transtorno também de acumulação, que é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é aquela compulsão de comprar, de juntar coisas. Então, isso também é outro tipo de transtorno que pode ocorrer na idade do idoso, né? A gente não poderia saber exatamente por que razão ele pode desenvolver esse transtorno, talvez seja por carência. A gente, às vezes, até levanta essa possibilidade de o indivíduo querer comprar coisas e acumular coisas para, de certa maneira, ele diminuir a sua carência afetiva, né? Então, é uma coisa bastante delicada e tem que ser observada, porque parece que há uma regressão aí nesse momento da sua existência pela sua carência, né? Eu estava falando do, dos transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, esse transtorno obsessivo compulsivo é muito difícil de tratar, viu? A pessoa vai levar bastante tempo, né, e precisa de uma terapia constante, de um tratamento à base de medicação, de medicamentos, e uma terapia constante para que isso venha a ser controlado, né? Não é uma coisa muito difícil, não. E aquele o transtorno que eu estava sempre querendo falar e me fugiu naquele momento é o transtorno de pânico.
O transtorno do pânico, ele aparece em decorrência, principalmente, da ansiedade, viu, minha gente? Era só para fechar essa questão do transtorno. O transtorno de pânico, naquela hora que se falar, e de repente fugiu. Bom, a demência. A demência, os problemas vindos das doenças demenciais são complexos, né? Pois, a partir de um diagnóstico, este idoso terá que enfrentar uma série de dificuldades em sua vida. Pois, no decorrer desse processo doloroso, a sua vida passará a ser conduzida por outra pessoa. À medida que a doença vai avançando, este paciente necessita de pessoas qualificadas e preparadas para dar esse suporte ao paciente acometido. Então, isso está muito direcionado, minha gente, a vocês, né? Então, vocês vão lidar bastante com essa situação, né, de doenças demenciais. Vocês vão lidar bastante. Vou tomar aqui um gole de água. Então, vocês vão lidar muito com essas questões das doenças demenciais, que nós vamos, agora, no decorrer, nós vamos falar sobre algumas dessas doenças demenciais, né? Por exemplo, a doença de Alzheimer. Essa doença de Alzheimer, o síndrome de Alzheimer, ela costuma aparecer após os 75 anos. Vamos observar o aparecimento de delírios, muitas vezes delírios de percepção. Diz que foi roubada, que a casa não é sua, que o cônjuge está traindo, que não está sendo alimentada. Esses delírios são próprios das alterações realmente assim provocadas pela síndrome de Alzheimer, que, de fato, né, a gente ouve muito falar de pessoas que estão acometidas do mal de Alzheimer, e na minha família eu tenho um exemplo de uma irmã, que ela já está há 15 anos sendo tratada pela a minha sobrinha, sua filha, e é impressionante porque essa minha sobrinha desenvolveu uma metodologia juntamente com os cuidadores e ela deu um suporte na vida dessa minha irmã extraordinário. Então, eu acompanhei mais ou menos um processo. Eu estou citando também porque está dentro da minha vivência a questão do Alzheimer, né? Então, é só para vocês entenderem que é uma doença que não tem cura, né? Não existe ainda, infelizmente, não tem cura, e à medida que o tempo vai passando, ela vai se agravando até que a pessoa venha a falecer, principalmente pelas falências orgânicas, né? Essa é a síndrome de Alzheimer que eu vou daqui a pouquinho, tá? Vamos seguindo. Então, o mal de Parkinson, eu quis colocar o mal de Parkinson porque também é uma demência conhecida, bastante conhecida, embora seja diferente do Alzheimer, né? Que ela apresenta uma degeneração de forma nervosa diferente, mas o que o paciente ele fica consciente, ele não perde, não vai perdendo a memória. Então, a doença de Parkinson, conhecida popularmente como mal de Parkinson, é uma doença crônica e degenerativa do sistema nervoso central, com sintomas característicos como tremores, rigidez e instabilidade da postura. Trata-se da segunda causa mais comum de doenças neurodegenerativas, atrás apenas da doença de Alzheimer. Pode acometer homens e mulheres de todas as faixas etárias, sendo mais comum em idosos e um pouco mais prevalente no sexo masculino. Acredita-se que a principal causa da doença de Parkinson esteja relacionada ao próprio... Onde é que está o resto aqui do texto? Do próprio envelhecimento da pessoa, embora se tenha conhecimento do diagnóstico em pacientes mais jovens. Ocorre em pacientes mais jovens, e a gente já viu bastante casos, né, que essa doença surge, mas não tem uma definição. Essa é mais uma doença que vai ser necessário um tempo
que exista um suporte para que essa pessoa acometida pelo mal de Parkinson seja auxiliada, porque ela vai chegar um momento que ela não vai ter como se equilibrar, os tremores vão ser bastante intensos, né? E isso vai ocorrer, infelizmente. Há também outras causas genéticas e fatores ambientais, exposição a pesticidas, produtos tóxicos, por exemplo. Uma coisa importante para vocês todos, que vocês têm que isso levar, olhar de uma forma bastante especial e séria, é o uso do agrotóxico, tá? Na vida das pessoas, principalmente das pessoas do campo. O uso indiscriminado do agrotóxico, os pesticidas, trouxeram, né, e vão continuar trazendo bastante problemas de ordem afetando o sistema nervoso central das pessoas, desenvolvendo doenças que a gente supõe, inclusive, que algumas dessas doenças que a gente está falando, estamos nos referindo, algum dessas pessoas desenvolvem um câncer por conta do uso indiscriminado do pesticida, né, do tóxico. Por quê? Porque isso não tem uma orientação correta. Uma orientação correta. A gente tenta, trabalhos são feitos através dos sindicatos, dos trabalhadores e etc., no sentido de orientar o uso correto desses agrotóxicos, usando, inclusive, a proteção necessária para que a pessoa não utilize esses pesticidas sem a proteção de uma luva, de uma máscara adequada, para não aspirar aquele veneno, porque certamente ele vai trazer malefícios à saúde. A doença ocorre em função da morte dos neurônios que produzem a dopamina, uma substância química neurotransmissor, essencial para diversas funções cerebrais. Os neurotransmissores e as substâncias químicas, todas elas são relacionadas naturalmente à parte hormonal, né? Que isso aí naturalmente foge o nosso momento aqui, que não vou entrar nessa questão. Os principais sintomas motores da doença de Parkinson são lentidão dos movimentos em velocidade e amplitude, rigidez com a sensação de resistência ao movimento, tremores que ocorrem geralmente em repouso e a sensação de desequilíbrio, ou seja, uma instabilidade na postura, que ocorre geralmente nas fases mais avançadas da doença. Então, à medida que a doença do Parkinson vai aumentando assim um tempo, então vai trazendo maiores dificuldades para esse paciente. Vamos seguindo então, minha gente. Bem, um assunto bastante delicado é o suicídio, né? O suicídio, para a gente falar do suicídio, há uma gama de situações, de vida, né? De história de cada uma dessas pessoas. E a gente sabe que não é uma coisa assim isolada. Fulano está doente, está com um câncer e o cara vai se suicidou. Não. Perdeu a vontade de viver, ficou sem esperança. Não. O suicídio não deixa de ser uma doença, né? É um estado de bastante de afetação psíquica, emocional do indivíduo, que ele não tem um raciocínio, não tem uma dinâmica de raciocínio a ponto dele distinguir exatamente essas ações, ou seja, a ação de destruir a sua própria vida, né? Então, eu volto a falar rapidamente assim, o indivíduo, a sua história, as suas experiências, a sua vivência, as suas conquistas ou as suas frustrações, toda essa história está dentro dessa dinâmica da sua vida. Então, não é uma coisa isolada. Então, quando o indivíduo tem uma disposição ou apresenta, veja bem, sintomas
que possam o levar ao suicídio, sim, é necessário que se acolha essa pessoa e que a gente procure compreender as suas dores da alma, porque na realidade ele não está suportando aquilo. É uma dor tão profunda que ele não está suportando e ele quer se livrar dela. E nós sabemos que o suicídio não é o caminho, né? Não é o caminho. O caminho é a gente buscar ajuda, ajuda profissional, para que a pessoa possa ser auxiliada nesse sentido. No caso do idoso, a causa de suicídio pelo próprio abandono do indivíduo. Ele não se cuida, não toma seus medicamentos de forma correta. Quando o idoso começa a apresentar comportamento que não é comum, a família precisa ficar atenta a essas alterações. Bom, isso é só apenas um tópico, um resumo, mas eu falei claramente que o suicídio, para que ele chegue a ser cometido, né? Então, o indivíduo ele tem que ser acolhido, ele tem que ser observado naturalmente se ele tem aquela tendência, né? A tendência a ser suicida, e ele tem que ser acolhido. O suicídio, esse comportamento do suicídio, que é realmente o fim, né? Quer dizer, vou buscar outra palavra, mas eu quero dizer o seguinte: é o ápice da entrega, quer dizer, a entrega no sentido de dizer assim, se dar como vencido, né? A pessoa não tem mais forças para lutar contra os seus medos, as suas angústias, os seus traumas e busca essa saída que, na realidade, sabemos que, infelizmente, não vai dar certo, né? Então, os quadros. Sabemos que para chegar ao ponto onde o indivíduo venha cometer suicídio, existe um longo caminho. Teremos que observar sua história pregressa, suas dificuldades, frustrações, desilusões de toda a ordem, a fome e a pobreza. Tudo isso deve fazer parte de um contexto para que entendamos os reais motivos do seu abandono total pela vida. Nesse momento de angústia tão profunda, o indivíduo perde a sua própria razão de viver. Os quadros psicóticos, por sua vez, muitas vezes têm início na juventude da pessoa e acabam se agravando na terceira idade. A bipolaridade e transtornos ansiosos são alguns exemplos mais recorrentes desse tipo de ameaça à saúde mental na terceira idade. O grande perigo aqui é que, caso a pessoa não tenha sido diagnosticada nas outras fases da vida, tais problemas se agravam bastante na velhice. Nesses casos, diagnóstico e tratamento se tornam mais difíceis, por isso, procurar um médico especialista e seguir as indicações dele é fundamental. Quem se preocupa com a saúde do seu familiar sabe que é muito difícil achar o equilíbrio entre proporcionar cuidado e, ao mesmo tempo, não interferir na independência e na sua autonomia do ente querido. Esse fator, ter uma vida independente ativa, na medida do possível, é, inclusive, importante para manter a saúde mental do idoso. Bom, acho que vocês entenderam, né? Que, mesmo que a gente observe num familiar, um idoso, que comece a apresentar alguns sintomas dessa natureza, ansiedade, confusão, perda de memória, fica meio embaraçado, fica meio atrapalhado com algumas coisas, até para fazer uma operação bancária já não sabe mais direito como é que faz, já para fazer uma ligação no telefone às vezes se atrapalha, para procurar alguma coisa também se atrapalha. Então, a gente observa isso e tem que, naturalmente, ter o cuidado, né? Cuidado para não ir assim com muita, assim, de forma assim muito incisiva, para que esse indivíduo não se sinta incomodado, porque ele precisa se sentir independente, né? Então, é um processo lento que vai demorar algum tempo até que a sua própria consciência sobre a questão da sua dificuldade vá sendo absorvida. Então, não pode ser assim, de repente, fulano apareceu meio confuso, agora vamos juntar todo mundo agora e vamos cuidar dele. Não, a coisa tem que ser, de certa forma, gradativa. Veja bem, pessoal, eu estou falando sobre situações, né?
essa ou aquela, eu não estou dizendo o tal idoso tem essa doença X ou aquela doença Y. Não. Estou falando de forma generalizada, porque vai depender, como eu desde o início tenho falado, e vai depender da sua história e, naturalmente, do diagnóstico do médico, né? O médico que vai tratar desse idoso, então, naturalmente, ele vai buscar um diagnóstico que esteja preciso quanto à questão da sua doença. Oi, Tati, quer falar alguma coisa? Quero sim, Armando. Tem algumas perguntas aqui. Como a gente vai entrar para outro tema agora, né? Um tema mais Aham, fisiológico. Aí tem algumas perguntas aqui dos meninos, eu queria colocar para você já responder. A gente tem pois aqui não. Edmilson, está perguntando: é normal o idoso que perde o companheiro ou a companheira apresentar quadro depressivo? Ou é apenas um gatilho do que ele já estava passando, talvez despercebido, né? Chega na terceira idade e apresentar depressão, mas talvez tenha sido só o gatilho de uma doença já pré-existente. Seria essa a pergunta. Muito bem. Bom, a minha resposta é a seguinte: a gente sabe que quando um casal, né, um casal de idosos, convive durante muitos anos, eles criam uns laços bastante intensos e fortes, né? Principalmente quando essa relação é boa, né? Não sofreu assim, tantos desgastes no relacionamento, então, naturalmente, que essa pessoa sentirá a falta do seu companheiro. Porque quando chega a uma certa idade, o homem e mesmo a mulher, ela já trilhou todo aquele caminho, né? Já passaram todas aquelas fases, estão, vamos dizer assim, na fase do envelhecimento, então não tem mais aquela disposição e nem a disponibilidade, talvez até de dizer, não, agora eu vou procurar um novo companheiro. Não, isso não é bem assim, né? Porque não cabe, até porque não cabe mesmo. Agora, sobre a questão do gatilho, veja bem, é uma não tem como dizer, porque você, para conhecer essa questão, se é um gatilho, se a pessoa utilizou a morte do cônjuge como gatilho para desenvolver algum tipo de depressão ou algum outro tipo de doença, é necessário, como eu disse, é necessário conhecer justamente a história dele. Senão, não é possível, né? A gente vai ter que fazer um levantamento para conhecer a história daquela pessoa. Porque, veja bem, Tatiana, quando a gente vai atender alguém, então, para que eu, por exemplo, eu vou atender uma pessoa, então eu tenho que fazer uma história com ela, né? Eu tenho que conhecer a história dela para que eu tenha condições de entender, vamos dizer assim, a manifestação das suas emoções, né? O que essas emoções estão querendo dizer para ela, né? Então, é necessário conhecer a história. Então, eu responderia para o nosso amigo assim, olha, é muito importante observar, assim, a perda de um cônjuge representa realmente no sentido da palavra, representa uma perda bastante significativa. Então, para que essa pessoa suporte e possa realinhar a sua vida de forma organizada e para seguir o seu caminho, ela tem que ter, de fato, vamos dizer assim, uma consciência e ter certeza que é um processo natural, né? Que um vai primeiro que o outro depois vai em seguida, mas que passa por um processo de aceitação, de aceitar, né, e de mesmo um respeito e a dor de uma perda de um parente, de um companheiro, que é muito difícil, não tem palavras para a gente dizer assim, vai esquecer, não existe, né? É um processo que a pessoa vai sofrer, vai passar por isso, para poder dar continuidade à sua própria vida, né? É assim, por aí. Vamos lá, temos mais perguntas aqui. Vamos aqui Pois agora, foi a não. Luziene. Luziene coloca aqui: uma pessoa dos 40 aos 63 anos acumula muitas roupas e outras coisas desnecessárias. Porém, se for jogado fora qualquer coisa dessas, a pessoa entra em desespero. É sinal de algum transtorno? Seria qual? Sim, é um toque, é um transtorno obsessivo compulsivo, e essa pessoa, se ela aceitar, né, ela tem que ser tratada, né? Porque isso é um acumulador
Isso traz muito problema para a vida da pessoa, né? Eu imagino uma pessoa acumuladora vai e parece que não dá realmente para se desfazer de nada, absolutamente nada, como se aquilo se desprendesse dela, né? É uma coisa assim absurda. Então, de fato, olha, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo tem que ser tratada. E ainda mais, eu vou mais adiante, né? Que isso também são sintomas psicóticos, né? Tem que ver se essa pessoa não tem uma tendência a uma patologia mais séria, mais grave, né? Até a Uhum, própria esquizofrenia. exato. Temos a última pergunta desse tema, é de Ana Carla. Ela pergunta: o idoso que não gosta de tomar banho pode ser considerado o início de depressão, um sintoma de Sim, depressão? sim, O é autocuidado, né? os cuidados. Ele começa a não querer nem tomar banho, nem às vezes nem comer, nem fazer nada. Isso é um sinal de depressão. Tem, tem que ser cuidado, esse vovozinho aí, viu?